Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, os versículos 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem, tomo nessa oportunidade esse texto sagrado para falar um pouco mais sobre a grande missão do Senhor Jesus nesta terra. Nós sabemos que o Senhor veio a este mundo com a missão dada pelo Pai, de se tornar a proposta de Deus para a salvação da humanidade. Jesus é Senhor das nossas vidas, mas é também o Salvador das nossas almas. Sabemos que o homem um dia, feito imagem e semelhança de Deus, com o passar do tempo, esse homem distanciou de Deus e perdeu essa semelhança com a divindade. O homem perdeu a semelhança moral com Deus. Se tornou então um ser totalmente desfigurado, tanto espiritualmente como também materialmente falando. E Jesus veio ao mundo para reconstruir esse ser humano, para refazer a alma do homem, o espírito do homem destruído pela presença do pecado. Além de estar desfigurado em relação a Deus, o homem passou a ser o escravo também. Ele que foi criado para ser dominador, ao contrário, passou a ser dominado. Dominado pelo pecado que levou o homem a distanciar de Deus. E dominado também por forças malignas que foram introduzidas neste mundo pela queda do inimigo lá nos tempos idos na eternidade. Mas Jesus veio para mudar essa história, para mudar essa realidade. E durante o seu ministério, o Senhor Jesus foi paulatinamente se revelando como Deus Salvador. Foi revelando a proposta de Deus para a humanidade. Sabemos que inicialmente a mensagem redentora, ela foi enviada aos judeus, que são os descendentes de Abraão, o primeiro homem que de fato entendeu quem é Deus e creu em Deus com compreensão, com entendimento de que Ele é o Deus Criador e que não há outro além daquele Deus que criou céus e terra. Então Abraão teve toda uma promessa de Deus que viria uma descendência que seguiria a sua fé. É verdade que quando Jesus veio ao mundo, esse Israel estava muito distante de Deus. Os judeus não preservavam a fé do pai Abraão. E Jesus começou então a trabalhar o coração daqueles judeus, através do seu ensino, da sua pregação, da sua mensagem. Porém, os judeus resistiram firmemente à pregação de Jesus, estribados no seu entendimento, estribados na sua posição religiosa, eles não quiseram se abrir para conhecer a verdade. E aqui Jesus coloca nesse texto alguns judeus, da multidão de judeus, alguns criam nele. E o Senhor só pediu uma coisa daquele povo, que permanecessem. É preciso, depois de crer, ter uma permanência, uma perseverança na fé. Porque o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento em ser progressivo. Lá no Antigo Testamento já se dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Porque Deus vai se revelando na medida em que o homem adquire comunhão com Ele.
intimidade com Deus, que aprofunda a sua vida devocional. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais Deus vai se revelando a esta pessoa. Então, a razão de Jesus dizer aos judeus e dizer a nós hoje, que cremos nele, ele está pedindo a nossa permanência, a nossa perseverança em continuar nele, crendo nele, amando, servindo, para que possa acontecer o passo seguinte que o Senhor coloca nesse texto que eu acabo de ler. Quando Jesus disse lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade não é alguma coisa automática, instantânea. Da mesma forma que o homem, a criança, o adolescente, o jovem, enfim, qualquer pessoa, o conhecimento que ele tem hoje, que ele obteve, não foi algo instantâneo, mas foi todo um processo de estudo, ao longo de 10, de 15, de 20 anos, frequentando escola, assentado num banco escolar, sendo ministrado por professores, aprendendo com a vida. A pessoa vai adquirindo uma cultura, um conhecimento, a sabedoria, até que se forma um verdadeiro cidadão, mas isso é demorado. O que Jesus está dizendo aqui, permaneça em mim, conhecereis então a verdade, e vocês serão de fato libertos. Esta é a mensagem do Senhor. Então ninguém adquire a libertação, conhece toda a verdade instantaneamente. Tem que ter dedicado estudo e, sobretudo, profunda comunhão com Deus, ir adquirindo intimidade com o Senhor no dia a dia. Aí você vai conhecer Deus tanto no sentido teórico como também vivencial, porque isso é o mais importante, é o homem conhecer Deus na sua experiência de vida e poder dizer lá na frente, eu vi o Senhor, eu conheci o Senhor e a minha alma foi salva. Jesus reforça essa mensagem de conhecer a verdade dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com isso ele está dizendo o seguinte, não há outro libertador verdadeiro nessa terra a não ser o próprio Jesus. Muitos têm se passado por libertadores da humanidade, mas com o tempo se descobre que na verdade ele introduziu o povo apenas em mais escravidão. Mas se o Filho de Deus vos libertar, é uma liberdade verdadeira, consistente, permanente, uma liberdade plena. Não apenas a libertação em algumas áreas da nossa vida, mas é plena liberdade. Quem está em Cristo Jesus não é mais escravo do pecado. Os judeus questionaram Jesus, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como, pois, dizeis sereis livres? Jesus então falou, o que comete pecado, o que pratica iniquidade, é escravo do pecado, está sujeito ao pecado. É por isso que o homem tem que arrepender dos seus pecados, voltar-se para Deus, receber Jesus como Salvador, porque Ele é o Filho que, libertando alguém, verdadeiramente ele pode caminhar com passos largos, com a cabeça erguida, sabendo que ele está livre, livre do poder do pecado, livre da pena do pecado, e livre da presença do pecado, está totalmente liberto, não só do pecado, mas toda a fúria, todo o mal que vem contra ele não pode atingi-lo, porque ele está resguardado e protegido pelo Filho de Deus. Então é necessário uma reflexão. Será que nós temos crido em Deus de verdade? Será que estamos permanecendo, continuando, vivendo em Cristo, até atingirmos a verdadeira libertação espiritual? Isso leva tempo, demanda muita consagração, mas, sobretudo, precisamos crer de verdade que não há outra proposta redentora na terra, libertadora para a humanidade, a não ser fé em Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje, para que você possa sentir um cidadão realmente livre e cantar o cântico da vitória. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.